Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, num ambiente de muitas apreensões aqui no Brasil. E como em toda apreensão, os desdobramentos podem ser positivos ou negativos. Para nós que estamos vivendo a realidade concreta aqui no nosso país e que de fato defendemos valores e situações que dizem respeito à soberania do nosso país, o Estado Democrático de Direito e, sobretudo, a nossa sanidade mental, as perspectivas são muito positivas. Isso porque, diante de um conflito onde um bilionário estrangeiro está desafiando a nossa soberania, está atacando as nossas instituições, porque não se trata de atacar apenas uma pessoa. Nós estamos vendo que o ministro Alexandre de Moraes não recuou 1 milímetro e hoje ele já teve mais alguns atos que mostram que vai acontecer mais para frente. Pelo outro lado, as perspectivas que essa gente que tem atacado a democracia aqui no nosso país, as instituições, as perspectivas são muito negativas, porque eles estão vendo que tudo aquilo que eles estão fazendo não está dando resultado e que o ministro está avançando e isso representa para eles uma verdade absoluta, que no final da história muitos irão para a cadeia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui as últimas informações e algumas análises também, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, seu comentário e, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, vamos começar aqui com uma notícia positiva, né? Desemprego cai a 6,8% no trimestre terminado em julho, diz IBGE. Desocupação atinge 7.400.000 pessoas, mas população ocupada bate recorde ao passar dos 102 milhões. Na série comparável, é a menor taxa desde o trimestre encerrado em janeiro de 2014, que foi de 6,5%. Então, é uma notícia, né, que sempre vai mostrando para os urubus do mercado que algumas ações estão sendo feitas aqui, elas estão dando resultado no nosso país, embora nós tenhamos aqui um modelo econômico que não permite que o Brasil consiga a sua emancipação de uma forma mais acelerada, de uma forma definitiva. Nós estamos rumando assim sempre em passos mais lentos do que o Brasil poderia. Mas é o que nós temos para o momento. E nesse caminho nós temos que ajudar com nossas críticas, ajudar com empurrões, com esclarecimentos e com dados de situações que estão na nossa realidade concreta, como eu tenho sempre dito aqui para vocês, né? E aí, dentro do fato dos últimos dias, temos essas situações aqui. X de Musk repete que não cumprirá ordens de Moraes e diz esperar bloqueio no Brasil. Isso foi o pronunciamento deles ontem à noite. Hoje começou no Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual, julgamentos de recursos que a plataforma X fez se indispondo, se conflitando ou dizendo que não iria cumprir determinadas ordens porque elas dizem respeito a princípios da plataforma. Mas como a situação que envolve esse litígio aí diz respeito a criminosos que foram acionados, então o ministro Alexandre de Moraes disse que o X não tem legitimidade para defender os interesses de terceiros. Ele só tem, o X, que cumprir as ordens e ponto final. Isso mostra que ele não está recuando, vamos ver como serão os outros votos desse caso, né? Mas isso denota que o ministro certamente já expediu uma série de ofícios para a Anatel para começar a retirar do ar a rede X. Isso aí é uma coisa que depende apenas de atos burocráticos, algumas medidas judiciais, a burocracia administrativa para que essa situação de fato se concretize. A punição inicial, uma suspensão, que é diferente do banimento. Vamos ver como é que o bilionário excêntrico de ultradireita, o golpista, porque ele está aqui ajudando os golpistas aqui também no intento deles de dinamitarem a nossa democracia, vamos ver como é que vai ser essa história. A extrema-direita está percebendo que eles não estão conseguindo derrubar o ministro Alexandre de Moraes, não, e não conseguirão. Como eu digo a vocês, né, ele de fato sairá do Supremo Tribunal Federal, quando ele se aposentar. Mas isso no ano de 2044.
apenas daqui a 20 anos. Então essa gente da extrema-direita vai ter muita dor de cabeça ainda durante muito tempo. Bom, e aí, gente, vejam como é que é importante nós termos aqui esse espaço e fazermos as críticas, fazermos aqui uma série de apontamentos, porque as questões vão chegando em muitos lugares, né? Às vezes a gente se conecta com pessoas que estão pensando exatamente como nós estamos pensando, estão enxergando os problemas como nós estamos enxergando e também partem para algumas iniciativas. Notícia do Estadão. PT cobra mudanças na comunicação de Lula e diz que governo cai em armadilha da direita. Partido monta estúdio de gravação na liderança da Câmara para defender programas e ações no terceiro mandato do presidente. Olha só, os deputados aqui que foram ouvidos, eles fizeram críticas ao Pimenta e o Pimenta não rebateu as críticas. Ele disse que as críticas são feitas pelos os companheiros de partido, são respondidas dentro do partido. Mas a questão foi colocada aqui num plano maior, né? Como enfrentar a comunicação que é feita pela extrema-direita aqui no nosso país, por essa gente insana que tem um poder absoluto, um poder devastador. Então, não é apenas uma questão conjuntural do momento ou uma questão eleitoral. Não, a questão diz muito mais sobre o futuro do nosso país, sobre a estrutura da sociedade brasileira. E como eu tenho sempre dito para vocês, né, também a nossa sanidade mental, porque quando a sanidade é afetada, nós temos várias rupturas em cadeia do tecido social. Bom, e aqui a gente poderia ler a matéria aqui completa, que tem muitos pontos aqui muito interessantes. Há no comando do PT o diagnóstico que a maioria dos ministros não vende, entre aspas, as ações do governo como deveria, fazendo com que a percepção popular da administração seja pior do que a realidade. É o que eu sempre disse aqui no nosso portal. Outro problema apontado diz respeito ao estilo do presidente Lula, que, embora seja comunicador experiente, muitas vezes comete gafes e transforma o que poderia ser um fato positivo para o Palácio do Planalto em manchete negativa. Eu acho que esse é o menor dos problemas. Ficar preocupado com o gafe do presidente da República, eu acho que esse tipo de preocupação é que está dinamitando as idas do presidente Lula para conversar com a sociedade de uma maneira geral. Então ele vai tendo também pessoas que entendem ao redor dele que é melhor ele ficar calado. Aí, gente, é o desastre, né? A gente tem a insanidade 24 horas por dia massacrando nas redes, desdizendo tudo aquilo que o governo faz de positivo, todas as frentes estão sendo abertas, todos os resultados, e uma total inércia em muitos momentos sobre o governo. Por exemplo, esse fato aí do desemprego, ter chegado numa situação mais baixa desde 2014, isso era para estar sendo veiculado por todos os lados. O impacto, o que significa o emprego no nosso país está caindo com a renda aumentando, a renda média do trabalhador, né? Enfim, o governo tem de entrar menos em bola dividida e transformar os ganhos da economia em valores, disse o deputado Reginaldo Lopes. Além de não capitalizar as entregas, o governo erra ao entrar em falsas polêmicas. Enfim, esse problema, gente, ele está merecendo muito debate interno, inclusive lá no PT. Agora, o que é muito lamentável é que todas as pessoas que operam minimamente com comunicação já sabiam disso desde o governo do inelegível, como é que eles tinham montado uma máquina de comunicação e que o primeiro ato do governo Lula era estruturar uma base de comunicação muito eficiente. Mas, infelizmente, isso não foi feito porque, como a gente está vendo aqui nas entrelinhas, deve ter gente lá no governo Lula que está preocupado com as coisas que ele fala, né? Então, ficam guardando o Lula, é uma coisa que não tem menor sentido, né? O partido, portanto, está desenvolvendo algumas ferramentas em relação a isso, mas a coisa é muito além do partido também, né? O que ele diz aqui, olha, o Tato, o Gilmar Tato do PT, ele diz o seguinte: estamos impulsionando coisas que o governo não impulsiona. Nós sim temos uma estratégia para fortalecer o partido e as nossas bandeiras, alfinetou o deputado. Olha, não é só o partido não, todos os progressistas estão analisando os fatos que estão acontecendo na realidade brasileira e estamos falando dessas situações, mas não é o nosso papel ficar aqui fazendo propaganda do governo, levantando coisas positivas do governo. É o governo que tem que politizar a sociedade, informando por que está fazendo determinadas coisas, por que está fazendo determinados enfrentamentos, por que não está fazendo determinadas coisas, quais são as dificuldades. Então, gente, é muito importante que nós estejamos vendo hoje que
as falas que nós fazemos aqui no nosso portal, e outros canais também estão fazendo também essas críticas muito pontuais, né, que elas começam a ser escutadas. E se isso não for mudado de uma forma radical agora, em 2026 nós teremos surpresas muito desagradáveis. Além de surpresas desagradáveis que nós já teremos nessas eleições municipais, em função justamente de não termos tido uma comunicação muito eficiente que pudesse municiar os candidatos progressistas de discursos, de pautas para enfrentar a insanidade. Então, os candidatos progressistas aqui no Brasil estão rebatendo as armadilhas, né? Falando de banheiro unissex, de aquelas coisas todas que vocês já sabem, né? Ideologia de gênero, de de Cuba e de comunismo, enfim. Nós todos caímos nessas armadilhas, né? Por falta exatamente de tomarmos conta da agenda principal, de pautarmos a agenda principal aqui no nosso país. Essa tem sido a minha luta aqui, junto com vocês, mas eu acho que a gente já começou a ser escutado um pouco tardiamente, mas parece que já tem ouvidos mais abertos aí, né, gente? Eu fico por aqui, vamos aguardar aí as próximas horas para ver se a gente tem mais novidade em relação ao X. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!